Muito bem, meus irmãos, boa tarde a todos. Nós recebemos cada um com a graça e a paz de Cristo, mais uma vez, para o nosso momento de devocional familiar, essa orientação da igreja às nossas famílias, todas as famílias, para o culto doméstico. Nós agradecemos a Deus por essa nova oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós vamos orar ao Senhor, depois vamos retornar aqui ao breve catecismo de Westminster, que é o nosso documento confessional que estamos utilizando nessas devocionais familiares aqui, para nossa instrução. Hoje a pergunta é 34, dando sequência aí ao que temos visto acerca das bênçãos que nós desfrutamos nesta vida ainda, nós que fomos eficazmente chamados pelo Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho. Nós louvamos a Deus pela presença já de alguns irmãos conosco, certamente outros que estão juntos aí, familiares. A gente lembra aí aos irmãos a importância de que os demais aparelhos aí da casa estejam também ligados aqui na live, para que a gente possa aumentar aqui o número de visualizações e isso promova a visibilidade da live para outras pessoas. Tá bom, meus irmãos? Solicito isso aí de vocês. Também, quem não está inscrito, desejando participar aqui do chat, é só se inscrever e aí tem acesso aqui para participar, tá bom? Nós vamos orar e vamos prosseguindo aqui, a gente vai conversando e vamos aqui meditando no que a doutrina da palavra de Cristo tem a nos ensinar nesse início de tarde de quarta-feira. Lembrando que hoje a gente tem a reunião de oração e de estudo da palavra de Deus. Normalmente o presbítero Fabrício tem dirigido esse trabalho. Todos nós temos sido grandemente edificados por Deus através do estudo do livro dos Salmos, que tem sido aqui pregado para nós, expostos os Salmos para toda a igreja. Isso acontece na quarta-feira, presencialmente, com a congregação em Várzea do Poço, e de lá, e daqui também, a gente transmite essa reunião, o estudo, a pregação, sendo que no domingo à tarde também o professor Fabrício tem pregado no livro dos Salmos para nós. Tá bom, meus irmãos? Nossa irmã Júlia aqui também com a gente, muito provavelmente a Delson, Angelina, os demais. Voltamos a pedir aí aos irmãos que estão chegando que os demais aparelhos a gente deixe também aí ligados na live, tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças e te bendizemos pela manhã desse dia, queremos louvar o Senhor pelos teus cuidados, bendizemos o Senhor pelo alimento que nos é concedido, nós rogamos nessa hora o perdão dos nossos pecados e suplicamos o teu favor e a tua graça na vida de todos os nossos irmãos, nossos familiares e especialmente nessa hora as pessoas que estão passando por privações. Rogamos que a tua boa mão continue operando sobre a vida do povo gaúcho, ó Deus querido, que o Senhor use as pessoas que o Senhor tem usado para benefício daquela população que está numa situação calamitosa. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, especialmente do povo da aliança. Rogamos por todas as demais famílias também espalhadas pelo mundo que estão em lugares de risco, em zonas de guerra, enfim, que o Senhor se lembre nesse dia da sua misericórdia, ó Deus querido. Lembra-te também, ó Deus amado, de saciar a necessidade dos que são famintos de pão nessa hora, mas especialmente que todos nós nos voltemos para o Senhor, lembrados de que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, Senhor. Dá-nos essa tua palavra agora para que também sejamos espiritualmente alimentados, que a sã doutrina da tua palavra, ela encontre morada no nosso coração e que o teu Espírito nos ilumine a todos para compreendermos aquilo que o Senhor requer de todos nós. Nós te bendizemos por todas as coisas, te agradecemos por esse início de tarde,
e rogamos que o Senhor fique conosco. Em nome de teu Filho oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, a gente tem aqui nossa irmã Eliette também conosco, Moacir, enfim. Aliás, Moacir, essa hora já deve ter partido, né? Lá para a propriedade. A gente está desde a segunda-feira, Josinha aí também conosco. Não sei se Kel deu notícias da viagem, espero no Senhor que esteja tudo bem também com o nosso irmão. Nós vimos lá a pergunta 32, sobre quais são as bênçãos, né, que nós desfrutamos nesta vida, a partir do chamado eficaz do Espírito Santo. Né? O Espírito nos chama eficazmente, mediante a pregação do Evangelho. Vai sair ainda amanhã, né, José? Que ele havia me dito que seria quarta. E a partir desse chamado, nos são concedidas outras bênçãos, meus irmãos. Vimos ontem sobre a justificação, o fato de que o ato de justiça de Deus através de Cristo, sendo Cristo aquele que nos substituiu na cruz, que morreu pelos nossos pecados. O presbítero Fabrício avisando aqui que hoje estão atrasados. Ok, presbítero. De modo que essa justificação que nós temos é com base na obra meritória de Cristo, em ter pago o preço de nossos pecados, e tendo pagado por nossos pecados, Deus então nos concedeu o seu perdão e fomos por ele mesmos declarados justos. Deus nos declara justos. Também nossa irmã Juliana aqui. Sim, Ju está respondendo aqui ao presbítero Fabrício. De modo que, uma vez esse preço de nossos pecados pago na cruz por Cristo, Deus, então, tendo a sua ira, a sua santa ira contra nós aplacada, ele, então, nos concedeu perdão. Ele mesmo proporcionou para nós uma reconciliação através de seu Filho. E na morte de seu Filho nós tivemos, então, a remissão dos pecados por causa do derramamento de seu sangue, nos proporcionou salvação. Nós temos em Cristo, portanto, meus irmãos, o benefício de que nós tivemos nossos pecados tanto expiados por Cristo, quanto também a sua pureza, a sua purificação transmitida a nós. E essa justificação, o fato de legalmente sermos declarados justos diante de Deus, não termos mais dívidas para com Deus, isso possibilitou também o processo de adoção de filhos, tá bom? Nós fomos por Deus adotados em sua família. Há uma suposição, que é a que prevalece para a maioria das pessoas, de que todos são filhos de Deus. Isso não é à toa, é porque desde a Idade Média, a Igreja do Império de Roma, ela ensinou isso às pessoas, de que todos são filhos de Deus, quando na verdade não é exatamente o que a Bíblia diz. Somos seguramente todos criaturas ou criação de Deus, somos sua feitura, fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Nossa irmã Ivone aí também, irmão Maneca, um abraço nosso, meu irmão. Simone, tá bom? Lembrando aí, Ivone, os demais aparelhos aí da casa, se puder ligar na live é bom. É só tirar o volume para não atrapalhar aí, para a gente ter uma maior visibilidade aqui, tá bom, meus irmãos? Eu tô sacudindo aqui, que sempre tem aquele mosquitinho pequenininho. Eu tô aqui no rancho, tô aqui onde será o estúdio, né, do canal, e aí o verdão aqui tomou conta. Graças a Deus que não tem muita mosca aqui, mas os mosquitinhos ficam para lá e para cá. De modo que, meus irmãos, o fato de termos sido chamados eficazmente pelo Espírito Santo nos levou, nesta vida, a sermos justificados por Deus em Cristo, e também por causa de Cristo, nós que estávamos predestinados à adoção de filhos, podemos, então, receber este benefício gracioso da parte do nosso Deus, em que Deus o Pai, através de Deus o Filho, depois de nos declarar justificados,
ou justos, então nós somos por ele adotados como filhos na aliança. Essa adoção de filhos de Deus na aliança é, portanto, também um processo legal, tá bom? Eu tenho dado sempre esse exemplo. Meu filho que mora comigo, o Eliseu, ele é muito parecido comigo fisicamente, né? Temos exatamente a mesma altura, até a voz é muito parecida, nós somos muito parecidos. A diferença é a idade. Minhas fotografias antigas, é, quando ele ia passando pelas idades da infância e adolescência, a gente pegava de vez em quando alguma fotografia, a semelhança chegou até a confundir alguns familiares, a gente fazia brincadeiras com isso, com fotos antigas minhas, dizendo que eram fotos atuais dele. Entretanto, meus irmãos, quando Eliseu nasceu, embora a semelhança muito grande comigo, seu pai biológico, não significou isso de que Eliseu era legalmente meu filho, tá bom? Por quê? Porque embora Eliseu tenha sido gerado de mim e de sua mãe, contudo, sendo pai biológico, não significou que legalmente que havia um reconhecimento universal da minha paternidade a ele e, portanto, da filiação dele a mim como seu pai. Por quê? Porque isso dependeu de um processo de adoção. Isso depende de um processo de filiação. Quando nossos filhos nascem, nós devemos então nos dirigirmos às autoridades para que num fórum seja declarado, né, por meio do cartório onde a gente vai, lá em algum fórum, a justiça reconheça aquela declaração universal de alguém se colocando como pai de outro alguém, ainda que filho biológico, mas tornando legalmente filho de direito, de fato e de direito. Esse processo de adoção, ele é parecido com isso que a Bíblia ensina a nosso respeito, tá bom? Embora sejamos todos nós criaturas de Deus, embora sejamos todos nós sua criação, não significa que todos nós somos exatamente filhos de Deus, porque isso passa por um processo de adoção, de filiação legal. E essa filiação, para que ela ocorra, é necessário que eu e você sejamos, por Deus, através de Cristo, justificados. E como é que somos justificados? Pela fé no Filho de Deus. E essa justificação, ela tem início no seu processo quando nós somos eficazmente chamados pelo Espírito Santo. Então, isso nos coloca todos diante da pergunta: quando é que acontece esse chamado eficaz do Espírito Santo? Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. E quando, sendo eleitos de Deus, o Espírito Santo de Deus, então, ele traz para nós arrependimento sincero de nossos pecados. E nós nos arrependemos profundamente, sinceramente, eternamente, não só de termos cometido nossos pecados atuais, mas pelo fato de nascermos pecadores, mortos em delitos e pecados, escravos do pecado. Nós que somos descendência de Adão e Eva, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, inclusive do pecado original que cometemos junto com os nossos pais no jardim. E quando também nós nos deparamos com a realidade do estado de miséria de nossa vida por conta da queda no pecado. Ao nos arrependermos disso, concomitantemente, junto com isso, acontece também do Espírito Santo, nesse chamado eficaz, colocar no nosso coração uma fé que não vem de nós, mas que é dada por Deus através da obra do Espírito, que é a fé salvadora. Tá bom? Todos nós nascemos, todo ser humano, todo ser moral, ele nasce com credulidade, ele nasce com capacidade de acreditar. Tanto que a gente acredita em muita coisa que não é digna de ser acreditada. Temos crenças falsas, né, na nossa vida, ao longo de nossa vida. Então, para crermos eficazmente
de que Cristo salvou a nossa vida, é necessário uma fé salvadora, e essa fé, ela não nos é comum, ela é dada por Deus, tá bom? Para que creiamos, de fato, em Cristo como nosso Senhor e Salvador único. A partir, então, desse chamado justificação e adoção, virá o que veremos amanhã sobre o nosso processo de adoção, tá bom? Que Deus continue o processo de santificação, que Deus continue nos abençoando e amanhã estejamos aqui juntos, dispostos a aprendermos sobre a nossa santificação. Que Deus seja glorificado em abençoar a cada um de nós, irmãos e amigos queridos, e, sobretudo, nessa hora do culto doméstico, abençoar os nossos familiares, os cônjuges, os filhos, avós, netos, tios, sobrinhos, toda a nossa família, especialmente o núcleo familiar, o lar, onde nós nos reunimos com os nossos. Que Deus, então, nos abençoe. Eu estava tentando lembrar, Eliette, aqui mais cedo o nome, Dona Marlene, né? Que esteve com vocês no passado, aqui em Vaza do Poço, e parece que você disse que ela hoje reside em São Paulo. Um abraço nosso para a Dona Marlene. Fez parte da vida de Lau, né? Sim, ela foi a babá de Lau, né? Nós louvamos a Deus, porque, ao que tudo indica, Dona Marlene, lá em São Paulo, nos assistiu o programa de nossa igreja aqui, e nós louvamos a Deus, né? Por tudo que Deus fez com Laécia, por meio dela, no passado. Esperamos que ela esteja bem com sua família, que ela se sinta abraçada por nós, que Deus conceda graça a Dona Marlene. Deus abençoe a todos nós, meus irmãos. Não deixemos de interceder, tá bom? Pelos irmãos enfermos. Josi já nos avisou aí mais cedo aqui no chat de que Kel ainda não saiu e não sairá hoje mais de São Paulo, só amanhã. E também os nossos irmãos que estão em recuperação. Há pouco eu falava com nossa irmã Santa, né, que está cirurgiada e se preparando, fez uma cirurgia em um dos olhos e fará uma segunda cirurgia, vai operar, né, vai cirurgiar o outro olho. E ela falando da alegria de já estar podendo voltar a ver, né, com mais clareza. Que bom. Deus seja louvado por isso. Deus continue abençoando a vida de todos os nossos irmãos, nossos amigos, todos que têm participado aqui ao vivo conosco. Os que passam aqui depois, sintam-se também abraçados por nós. Temos orado por todas as pessoas. E eu peço aqui, até pelo número aqui, eu percebo que há várias outras pessoas nos acompanhando nesse momento, que muito nos alegra. Eu peço que você verifique aí, tá bom? Sua inscrição. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar a gente e aciona ali, toca no sininho, porque quando a gente estiver ao vivo, 5 da manhã, 12h30, quando entrar alguma instrução, alguma aula, 5 horas da tarde, também nas quartas-feiras, né? Hoje, 7h30, nós temos exposição dos Salmos com o presbítero Fabrício. Então, eu já convido vocês a estarem aqui conosco, se inscrevam no canal, tá bom? Para nos acompanhar um pouco mais de perto e sempre estarmos juntos. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Sim, vamos orar, né? Já ia esquecendo. Senhor, nós te agradecemos por esse momento mais uma vez e colocamos em tuas mãos nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos tome contigo, abençoe os nossos amigos, irmãos, familiares, todos que nos têm acompanhado aqui, que o Senhor, ó Deus querido, queira usar aqui este momento de instrução da tua palavra, de meditação na doutrina, também como pela manhã cedo, as instruções que nós temos direto ali do texto bíblico, para alcançar o coração dos teus eleitos, Senhor. Toma cada um em tuas mãos. Toma os nossos irmãos, amigos, familiares que estão passando por necessidade de melhora na sua saúde. Conversava bastante com a minha mãe ontem de manhã, os seus problemas de saúde, que o Senhor abençoe a vida dela, os tratamentos que ela tem feito, assim como também as minhas tias têm carecido também do teu auxílio para a sua saúde.
Abençoe a cada um, abençoe os familiares de nossos irmãos, de nossos amigos, que todos sejam agraciados por tua presença e com as tuas bênçãos. Ajuda-nos em tudo, nos dá uma tarde de paz, nos sustenta, ó Deus, em tuas mãos. É o que nós te pedimos nessa hora, no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Não esqueçam, meus irmãos, daqui a pouco já tem aí já vai estar prontinho aí a espera da live de hoje à noite. Aí vocês já vão entrando aqui no canal, já aproveita e assiste mais alguma coisa e envia a espera o link da live da noite, tá certo? Para os grupos, para os contatos de vocês, ok? Nós desejamos assim a todos uma boa tarde.